Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Como hoje é véspera de Natal, nós iremos falar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diz o seguinte a palavra, Lucas 2:25. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, esse homem aqui, chamado Simeão, ele era justo e piedoso, ou seja, ele praticava a justiça. E piedade também é uma característica que estava na vida desse homem chamado Simeão, e o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão, a cristã, devem ter essas duas características consigo. Nós devemos ser justos, ou seja, praticarmos a justiça, sermos pessoas piedosas. O que é um piedoso? Piedoso é aquele que busca a Deus, aquele que tem devoção por Deus, ou seja, desejo das coisas de Deus, leitura e meditação da palavra, oração, frequentar a igreja, participar das reuniões, ou seja, e ajudar o próximo também é uma característica daquele que é piedoso. Então, a pessoa que está envolvida com as coisas de Deus e ela ama o seu próximo como a si mesmo, essa é uma pessoa piedosa. E essa piedade deve estar na vida do cristão. E outra coisa, fora essas duas características, que é justiça, que é piedade, diz aqui a palavra que o Espírito Santo estava na vida de Simeão. Então, o Espírito de Deus, ele deve estar na vida do homem de Deus. Paulo, lá em Romanos, ele chega a dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E automaticamente, quando a pessoa, ela é justa, a pessoa é piedosa, e ela clama a Deus, o Espírito de Deus vai descer na vida dessa pessoa. E nós devemos investir no nosso relacionamento com Deus, se de fato e de verdade nós somos cristãos. E aqui diz a palavra que esse homem chamado Simeão, ele esperava a consolação de Israel. E por quê? Porque o povo de Israel, eles haviam se afastado de Deus. De Malaquias até Mateus, Deus ele ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. E Deus novamente vai voltar a falar com o povo de Israel através do seu Filho amado, através do Senhor Jesus. Então era essa consolação e redenção que este homem chamado Simeão, ele esperava de Deus, ou seja, ele esperava ver a salvação de Deus
na vida do povo de Israel que estavam afastados de Deus. Continuando a leitura da palavra, verso 26 diz o seguinte: revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então Deus, através do Espírito Santo, ele revelou para Simeão que ele veria o Cristo, que ele veria o Salvador, o Redentor, ou seja, a consolação que ele esperava para o povo de Israel, que ele veria o Messias antes dele morrer, ou seja, isso aqui era uma promessa de Deus para Simeão que aguardava a salvação para Israel. Continuando, verso 27 diz o seguinte: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram um menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para glória do teu povo de Israel. Então, note, no versículo 27, está dizendo que Simeão, ele foi movido pelo Espírito, ou seja, ele foi direcionado pelo Espírito Santo e ele foi ao templo, e justamente quando ele foi no templo, ele encontrou Maria, encontrou o Salvador, o Senhor Jesus, ou seja, a promessa se cumpriu na vida de Simeão. Qual promessa que Deus havia dado para ele? Ó Simeão, você vai ver a salvação, a redenção que eu preparei para o povo de Israel antes de você morrer. Ou seja, você não vai morrer sem que você veja a salvação que eu preparei para o meu povo, e não somente para o meu povo, para os gentios. Ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida de Simeão. E aqui o próprio Simeão, ele testemunha uma coisa, ele testemunha isso. Lê comigo de novo o verso 29, ó. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Então, ou seja, agora Simeão estava em paz, porque a promessa se cumpriu, porque ele viu o Messias, o Cristo, o Salvador. Então ele estava seguro que haveria salvação para o povo. Então, com isso, nós podemos aprender que Deus, ele é fiel e que Deus, ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Eu não sei qual promessa que Deus, ele tem te dado. Eu não sei em qual área da sua vida Deus, ele prometeu algo para você, mas saiba de uma coisa, que Deus, ele é fiel para cumprir. Diz a palavra que Deus, ele não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que torne atrás. Então, meu irmão, minha irmã, fique em paz, que da mesma forma que Deus cumpriu a promessa na vida de Simeão, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. E outra coisa, essa salvação, no caso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não seria somente para os judeus, mas seria para os gentios, ou seja, para todas as nações, pois o nosso Deus é o Deus de todas as nações. E Deus, ele salva todo aquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Continuando a leitura da palavra, versículo 32, luz para a revelação aos gentios, e esses gentios aqui também podem ser nós, eu e você que não pertencemos fisicamente, biologicamente, ao povo de Israel, mas essa salvação que é o Senhor Jesus é para todo aquele que crê, independente da nação que a pessoa pertence, não importa. O que importa é a pessoa ela receber como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando, ainda no 32, o final, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Então ele estava profetizando acerca de Jesus e acerca do povo de Israel. Então aqui ele diz que Jesus estava destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Então aqui iria depender do povo. Ruína seria para aqueles que, infelizmente, se escandalizassem com Jesus, para aqueles que não recebessem, que rejeitassem Jesus, já que Jesus é a luz do mundo, é a salvação que foi enviada por Deus. Mas levantamento para aqueles que recebessem o Senhor Jesus. E nós sabemos, você que lê a Bíblia, você que lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim, você que lê esses evangelhos, você sabe que muitas pessoas rejeitaram o Senhor Jesus, então isso foi ruína para eles, ou seja, a perda da salvação, mais levantamento, ou seja, restauração da comunhão para com Deus, para com aqueles que receberam, seguiram e obedeceram os mandamentos do Senhor Jesus. Então, trazendo isso para os dias de hoje, para uns, no caso, vai ser ruína, mas para outros, levantamento. Mas se vai ser ruína ou levantamento espiritual, lógico, na vida da pessoa, vai depender da pessoa se ela vai
receber ou não o Senhor Jesus. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, receba Ele na sua vida, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Ele vai te levantar, você vai sair da ruína espiritual, em nome de Jesus. Diz a palavra, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a única forma do ser humano ter restabelecida a comunhão, porque lembrando aqui o povo de Israel, nesse período aqui, no caso, eles estavam afastados de Deus, afastados do Senhor, e Simeão esperava que o povo novamente eles voltassem para Deus. Simeão esperava que Deus voltasse a falar com o povo, e Deus falou através de Jesus. O Senhor Jesus é a única forma, a única maneira, o único caminho para que o ser humano ele possa ter novamente a comunhão restaurada com Deus, ou seja, não tem como se achegar a Deus, não tem como a pessoa ter a vida espiritual restaurada, ou seja, o seu relacionamento com Deus restaurado, se não for através de Cristo. Então, receba Jesus na sua vida. Continuando para a gente finalizar, versículo 35, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, que o que Simeão estava dizendo era alertando e profetizando para Maria. Ó Maria, uma espada vai transpassar sua alma. No caso, ele está falando acerca do sofrimento que Jesus passaria e da crucificação que Maria, ela veria isso, e aquilo traria dor e sofrimento para Maria, a mãe de Jesus, ao ver o seu filho ali sendo crucificado. Mas lembrando, ele estava sendo crucificado por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, iniquidades, e para trazer a salvação para todo aquele que nele crê. Amém? Então esta é a palavra de hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença. Meu Deus, nós engrandecemos o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és bonito, tu és soberano, Pai. Meu Deus, agradecemos ao Senhor por esse presente maravilhoso que o Senhor enviou, que é Jesus Cristo, que veio ao mundo, que é a luz do mundo, Pai. Meu Deus, agradecemos por essa redenção, por essa salvação, por essa consolação que nós temos, que é o teu Filho amado. Senhor, obrigado, Pai. Louvado, exaltado seja o Senhor, porque se o Senhor não enviasse o seu Filho, nós não teríamos essa oportunidade de salvação. Meu Deus, se nós fomos reconciliados contigo, é porque o Senhor enviou a salvação, que é Jesus Cristo. Pai, obrigado, meu Deus. Aleluias, glórias e glórias. Bendito seja o Senhor, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada alma, nosso Deus, e que assim como o Senhor cumpriu as tuas promessas ali na vida de Simeão, que o Senhor cumpra as tuas promessas, Pai, em nome de Jesus, na vida
dessa que crê, que te busca, que acredita, meu Pai, que esta pessoa, ela veja a tua palavra se cumprir na vida dela, pois tu és fiel, meu Pai. Assim, abençoa os teus servos, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. E eu desejo a todos os que me acompanham um feliz Natal. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Feliz Natal. Forte abraço. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, escreva os seus comentários aí e compartilhe com outras pessoas. Paz!